As mãos de Amber tremiam enquanto ela segurava a pequena caixa que continha os seus poucos pertences. O chão de mármore da mansão Valentino parecia frio sob os seus tênis gastos, e todos os olhos no grande hall de entrada estavam fixos nela. A senhora Castellaniano, a governanta-chefe, estava de braços cruzados, com os lábios franzidos em satisfação, enquanto os seguranças flanqueavam Amber dos dois lados. Eu disse ao senhor Valentino que a senhora não era adequada para este cargo, anunciou Castellano em voz alta, garantindo que todos os funcionários ao alcance da sua voz pudessem ouvir. Vindo daquele bairro, achando que poderia simplesmente entrar numa casa respeitável. Amber mordeu o lábio, recusando-se a deixar as lágrimas caírem. Ela tinha trabalhado tanto para conseguir este emprego, para provar o seu valor, apesar dos sussurros e dos olhares de soslaio. 6 meses a amar Lily e Noah como se fossem seus, de noite sem dormir quando eles tinham pesadelos, de canções suaves e cuidados pacientes. 6 meses apagados numa única manhã, porque a senhora Castellaniano decidiu que ela não pertencia ali. Então, rompendo o silêncio humilhante, veio o som que destruiu tudo. O choro desesperado e comovente de duas crianças de 3 anos que acabavam de perceber que a sua Amber estava a ir embora. E algures na mansão, Marco Valentino ouviu os seus filhos a chorar de uma forma que não choravam desde que a mãe deles tinha morrido. O que a senhora Castellano não sabia era que despedir Amber Martinez seria o maior erro que alguém já tinha cometido na casa dos Valentino. Se quiser descobrir como esta história começou e o que aconteceu depois deste momento devastador, subscreva o canal e deixe um comentário a dizer-nos de onde está a assistir. Cada visualização ajuda a trazer mais histórias como esta. Agora, vamos voltar ao ponto onde tudo começou, 6 meses antes, quando uma jovem em dificuldades do Bronx entrou pela primeira vez naquela mansão. 6 meses antes, Amber Martinez estava do lado de fora dos imponentes portões de ferro da propriedade Valentino, em Long Island, perguntando-se se tinha cometido um erro terrível. A mansão parecia algo saído de um filme. Colunas brancas, sebes bem cuidadas e mais janelas do que ela conseguia contar. O seu prédio inteiro provavelmente caberia na garagem. Ela alisou o seu único vestido profissional, um simples vestido azul marinho que comprara numa loja de artigos em segunda mão, e pressionou o botão do intercomunicador com um dedo trêmulo. Nome e motivo da visita, exigiu uma voz rude. Amber Martinez, estou aqui para a entrevista de babá. Seguiu-se uma longa pausa. Ela quase podia sentir o julgamento através do altifalante. Finalmente o portão se abriu com um zumbido mecânico que soava como dinheiro. Suave, sem esforço, intimidante. A caminhada pela entrada parecia interminável. Amber agarrou sua pasta de referências e certificações como se fosse uma tábua de salvação. Ela tinha trabalhado em 3 empregos para concluir seu curso de educação infantil enquanto cuidava da avó. Ela era qualificada. Ela era boa nisso. Só precisava de alguém que lhe desse uma oportunidade. Uma mulher de rosto severo, vestida com um elegante vestido preto, recebeu-a à porta. Sou a senhora Castellano, governanta-chefe. Apresentou-se sem estender a mão. Os seus olhos percorreram Amber com uma desaprovação mal disfarçada, demorando-se nos seus sapatos gastos e na forma como os seus caracóis naturais se recusavam a ser completamente domados. Siga-me. O senhor Valentino é um homem muito ocupado. Não desperdice o tempo dele. O interior da mansão era ainda mais impressionante do que o exterior. Lustres de cristal, obras de arte que provavelmente custariam mais do que Amber ganharia em toda a sua vida e mármore por toda a parte. Os seus passos ecoavam, apesar da sua tentativa de andar silenciosamente. Passaram por vários funcionários, todos parando para olhar para Amber com expressões que variavam entre curiosidade e hostilidade declarada. Ela ouviu os sussurros, viu a forma como eles se olhavam. Ela já tinha visto aqueles olhares antes, quando crescia no Bronx e se candidatava a empregos em Manhattan. O olhar que dizia que ela não pertencia ao mundo deles. A senhora Castellano levou-a a um escritório repleto de livros encadernados em couro e móveis antigos. Espere aqui. Não toque em nada. Sozinha, Amber tentou acalmar o coração acelerado. Ela precisava desesperadamente desse emprego. As contas médicas da avó estavam a acumular-se, e os 2 empregos a tempo parcial que ela conciliava mal davam para pagar o aluguel. Quando viu o anúncio de uma vaga de ama residente, com um salário competitivo, sentiu que era uma providência divina.
A porta abriu-se com uma rapidez surpreendente. Marco Valentino entrou como uma força da natureza, com 1,90 m de altura e um poder controlado, vestindo um terno cinza impecável que provavelmente custava mais do que o carro dela. Cabelo escuro perfeitamente penteado, queixo bem definido com uma barba por fazer calculada e olhos tão intensamente escuros que pareciam ver através dela. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda e o indício de uma tatuagem na gola só aumentavam o seu magnetismo perigoso. Atrás dele vinham dois pequenos tornados, um menino e uma menina com cachos escuros e olhos que refletiam os do pai, ambos falando animadamente em italiano. "Papá, ela é bonita!" exclamou a menina, mudando para inglês ao notar Amber. "Lily, Noah, boas maneiras", disse Marco, com uma voz grave que causou arrepios na espinha de Amber, os olhos fixos nela, avaliando-a, calculando-a. "Senhorita Martinez, senhor Valentino." Amber levantou-se, recusando-se a deixar que a presença intimidante dele a fizesse encolher. "Obrigado por me receber." Ele gesticulou para que ela se sentasse, ocupando a cadeira atrás da enorme secretária, enquanto os gêmeos subiam para um sofá próximo, observando Amber com curiosidade descarada. "O seu currículo é impressionante, dadas as suas circunstâncias", disse Marco. A palavra circunstâncias carregava peso. 3 empregos enquanto concluía o seu diploma, cuidando de um parente doente. Colocações em lares adotivos antes disso. Teve uma vida difícil. Não era uma pergunta. E Amber sentiu a sua coluna endireitar-se. "Tive uma vida real, Sr. Valentino. Uma vida que me ensinou paciência, resiliência e como cuidar das pessoas quando os recursos são limitados. Os seus gêmeos não precisam de alguém perfeito. Precisam de alguém que compreenda que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa." A sala ficou em silêncio. A senhora Castellaniano, que aparecera na porta, emitiu um pequeno som de desaprovação. O coração de Amber afundou. Ela tinha sido muito ousada, muito honesta. Ela tinha estragado a sua oportunidade. Mas a expressão de Marco Valentino mudou. Algo quase como respeito brilhou naqueles olhos escuros. "Diga-me, menina Martinez, o que sabe sobre a minha família?" "Sei que perdeu a sua esposa há 2 anos", disse Amber suavemente, olhando para os gêmeos que se tinham acalmado. "Sei que a Lily e o Noah passaram por algo que nenhuma criança deveria passar. Sei que procura alguém que possa proporcionar estabilidade e carinho genuíno, não apenas supervisão. E sei que, apesar do que a senhora Castellano pensa, sou exatamente a pessoa de que precisa." O papá Lily interrompeu, descendo do sofá e caminhando diretamente para Amber. Ela a estudou com olhos sérios que eram muito velhos para uma criança de 3 anos. "Sabe de italiano?" "Não, querida, não sei", admitiu Amber. "Mas adoraria aprender se me ensinasses." Lily abriu um sorriso. Noah, encorajado pela aprovação da irmã, juntou-se a eles. "Lês histórias com vozes engraçadas?" "Faço as melhores vozes engraçadas de toda Nova York", prometeu Amber, com o coração a encher-se ao ouvir Noah rir. Marco observou essa interação com uma intensidade que fez Amber sentir arrepios. Quando ele falou novamente, sua voz havia suavizado quase imperceptivelmente. "O cargo é vitalício. O seu alojamento ficaria no mesmo andar que o berçário. Você teria 2 dias de folga por mês. O salário é de 60 mil por ano, mais alojamento e alimentação." Amber prendeu a respiração. Era mais dinheiro do que ela jamais imaginara ganhar. Era liberdade. Da liberdade dos 3 empregos, do estresse constante, do medo de perder o apartamento da avó. "Há regras", continuou Marco, levantando-se e contornando a secretária. Ele movia-se como um predador. "Tudo controlado com graça e poder latente. A segurança dos meus filhos é fundamental. Não vai a lado nenhum sem o conhecimento da minha equipa de segurança. Não fala com ninguém sobre a nossa família ou os nossos negócios. Mantém discrição absoluta. E o mais importante, ele parou diretamente à sua frente, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia cara. Nunca me mente sobre nada. Consegue seguir essas regras, menina Martinez?" Amber encontrou o seu olhar sem vacilar, mesmo que o seu coração estivesse a bater forte. "Posso seguir essas regras, Sr. Valentino." "Consegue seguir as minhas?" A sua sobrancelha arqueou-se. "As suas?" "A Lily e o Noah são crianças, não bens. Precisam de amor, paciência e espaço para cometer erros.
Isso significa que, às vezes, vão sujar-se, às vezes vão fazer barulho e às vezes vão chorar. Se não consegue lidar com o fato de eu dar prioridade ao bem-estar emocional deles, em vez de manter uma casa perfeita e silenciosa, então não sou a pessoa certa para este trabalho. A senhora Castelhano suspirou audivelmente. Vários funcionários que se tinham reunido no corredor pareciam chocados. Ninguém falava assim com Marco Valentino, mas os lábios de Marco curvaram-se em algo que não era bem um sorriso, mas que continha um lampejo de diversão. Começa na segunda-feira, menina Martinez. A senhora Castelhano irá mostrar-lhe o seu quarto. Enquanto Amber reunia as suas coisas com as mãos trêmulas, tentando processar o que acabara de acontecer, ela percebeu que Lily e Noah sorriam para ela. Marco voltou para a sua secretária, mas ela sentiu o seu olhar a segui-la, enquanto a senhora Castellaniano, claramente furiosa, a conduzia para fora da sala. O que Amber não sabia era que Marco Valentino acabara de tomar uma decisão que mudaria tudo, e que a senhora Castellano acabara de ganhar uma inimiga que faria qualquer coisa para destruí-la. Amber mudou-se para a mansão Valentino numa fresca manhã de segunda-feira em outubro. Toda sua vida cabia em 2 malas e um saco de viagem. O seu novo quarto era maior do que o seu antigo apartamento. Um quarto espaçoso com casa de banho privativa, uma pequena área de estar e janelas com vista para os jardins da propriedade. Era mais luxuoso do que ela jamais tinha experimentado. No entanto, de alguma forma, sentia-se solitária. A primeira semana foi uma dança cuidadosa de aprender rotinas e limites. Lily e Noah se apegaram a ela imediatamente, seguindo-a para todo o lado e buscando constantemente a sua atenção. Mostraram-lhe a sala de jogos, os seus esconderijos favoritos e o jardim onde alimentavam os peixes koi que a mãe deles adorava. Marco permaneceu uma presença distante, saindo antes do amanhecer e voltando depois que as crianças adormeciam, sempre cercado por homens de rosto severo e ternos escuros que observavam tudo com olhos calculistas. Quando ele estava em casa, toda a família parecia prender a respiração. Mas Amber percebia coisas. A maneira como ele cerrava os dentes quando ouvia Lily chorar. A maneira como ele parava do lado de fora da porta do quarto das crianças quando Amber cantava canções de ninar em espanhol. A maneira como os olhos dele se demoravam nela nos raros momentos em que se cruzavam, uma mistura de curiosidade e algo mais sombrio que ela não conseguia definir. A senhora Castellano deixava sua desaprovação bem clara. Criticava tudo. As roupas de Amber, os seus penteados, a forma como deixava as crianças brincar lá fora, mesmo quando estava lama. Os outros funcionários seguiam o seu exemplo, excluindo Amber das conversas e fazendo-a sentir-se como uma intrusa na casa onde agora vivia. Eles têm inveja, disse Maria, a jovem empregada, que às vezes desafiava a senhora Castellaniano para falar com Amber. Os gêmeos agora sorriem. Eles riem. Antes de você chegar, esta casa era como um túmulo. Na sua 10ª noite, tudo mudou. Amber acordou com gritos. Os gritos aterrorizados de Lily ecoavam pelo corredor. Ela correu descalça para o quarto das crianças em seu pijama modesto, sem se importar com a aparência. Lily se debatia na cama, presa em um pesadelo, enquanto Noah chorava em solidariedade da sua própria cama. Shh, querida, está tudo bem. Amber acalmou, pegando Lily nos braços. A Amber está aqui. Você está segura, mamã. Lily soluçava contra o seu peito. Sonhei que a mamãe estava a chamar por mim, mas não consegui encontrá-la. O coração de Amber se partiu. Ela segurou a menina com força, balançando-a suavemente, enquanto cantarolava uma melodia suave. Noah saiu da cama e se juntou a elas, e logo ela tinha os 2 gêmeos envoltos em seu abraço. Ela não percebeu Marco parado na porta até que ele falou. Eles têm pesadelos com frequência. Amber ergueu a cabeça rapidamente. Marco estava ali de calças escuras e camisa branca desabotoada, parecendo desgrenhado e exausto de uma forma que ela nunca tinha visto. O cabelo dele estava despenteado, os pés descalços e havia algo cru em sua expressão. Senhor Valentino, eu não ouvi você. Continue fazendo o que está fazendo. Ele a interrompeu baixinho, encostando-se na moldura da porta. Você é bom com eles, Amber continuou balançando, profundamente consciente do olhar dele sobre ela. Os soluços de Lily gradualmente se acalmaram, sua respiração se estabilizando. O polegar de Noah encontrou o caminho para sua boca, um hábito que Amber tentava gentilmente quebrar durante o dia, mas permitia à noite.
Eles sentem saudades dela, Amber disse suavemente. Isso é saudável. Significa que a amavam. Não quero que sofram. A voz de Marco estava áspera com uma emoção que Amber não esperava do homem frio e controlado que conhecera 2 semanas antes. A dor faz parte do amor, Sr. Valentino. Não podemos protegê-los de tudo. Só podemos garantir que saibam que não estão sozinhos nisso. Marco entrou no quarto, a sua presença preenchendo o espaço. Sentou-se na beira da cama de Noah, estudando Amber com uma intensidade que a fez sentir calor na pele. Fala por experiência própria. Não era uma pergunta, mas Amber acabou por responder mesmo assim. Perdi a minha mãe quando tinha 8 anos. Depois disso, fui para um lar adotivo. Lembro-me dos pesadelos, da sensação de que o mundo nunca mais seria seguro. Mas também me lembro da mãe adotiva que me abraçou durante esses pesadelos, que nunca me fez sentir que a minha dor era um inconveniente. E o teu pai nunca o conheceu. Amber ajustou o seu abraço em Lily, que agora estava a dormir novamente, assim como esses dois eventualmente não se lembrarão de todos os detalhes da mãe. Mas eles se lembrarão da sensação de serem amados. É isso que temos que lhes dar. Nós, Marco repetiu a palavra como se estivesse a testar o seu peso. Ele estendeu a mão e afastou uma mecha da testa de Noah com uma gentileza surpreendente. A senhora Castilano apresentou uma queixa sobre ti hoje. Ela diz que você é muito informal com as crianças, que as deixa à vontade, que não mantém limites adequados. Amber sentiu um frio na barriga. Senhor Valentino, eu disse a ela que as crianças parecem mais felizes do que nos últimos 2 anos e que, se ela tem preocupações com os cuidados delas, deveria falar diretamente comigo, em vez de fofocar com os outros funcionários. Os olhos de Marco encontraram os dela. Não tolero deslealdade na minha casa, senhora Martinez. De ninguém. A proteção implícita nas suas palavras causou um arrepio em Amber. Este era o homem sobre quem se sussurrava em tons temerosos, aquele cujo nome deixava criminosos endurecidos nervosos. No entanto, ali estava ele, sentado no quarto das crianças, cansado e vulnerável, confiando-lhe o que claramente era mais importante para ele. Obrigada, sussurrou ela. Não me agradeça. Continue fazendo o que está fazendo. Ele se levantou e Amber cuidadosamente transferiu a Lírio adormecida de volta para a cama. Vou viajar para Chicago por 3 dias. Há uma situação que requer a minha atenção. As crianças estarão seguras, Amber prometeu. Marco parou na porta, com a mão na moldura. Eu sei. É por isso que você está aqui. Então, mais suave, quase inaudível. Certifique-se de que também está segura. Ele desapareceu no corredor antes que Amber pudesse responder, deixando o seu coração acelerado e a sua mente a girar. Havia algo na sua voz, algo que soava quase como preocupação. Não pelas suas crianças, mas por ela. Na manhã seguinte, ela acordou e encontrou um envelope enfiado debaixo da sua porta. Dentro havia um telemóvel novo, muito mais caro do que qualquer coisa que ela pudesse comprar, com um único número programado. Uma nota escrita em letra garrafão dizia: se algo acontecer enquanto eu estiver fora, qualquer coisa, ligue-me. Amber olhou para o telemóvel, compreendendo o peso do que ele lhe tinha dado. Acesso direto a Marco Valentino. O tipo de acesso pelo qual as pessoas matariam. Ela programou o número da sua avó e colocou o telemóvel no bolso, tentando ignorar o modo como as suas mãos tremiam ligeiramente. A senhora Castelhano reparou no telemóvel ao pequeno almoço. Já está a receber presentes do senhor Valentino? Que interessante. É para emergências com as crianças, respondeu Amber calmamente. Claro que é. O sorriso da senhora Castelhano era frio. Lembre-se do seu lugar, senhorita Martinez. Você é uma funcionária aqui, nada mais. Raparigas como você que se esquecem disso tendem a se arrepender muito. Amber encontrou o seu olhar sem vacilar. Sei exatamente qual é o meu lugar, senhora Castellaniano. Neste momento, é com a Lily e o Noah, garantindo que eles tenham o melhor dia possível. Se me dá licença. Ela afastou-se com a cabeça erguida, consciente do olhar furioso da governanta a queimar as suas costas. O que Amber não viu foi a senhora Castellaniano a pegar no seu próprio telemóvel e a digitar uma mensagem rápida para alguém cujo nome não estava guardado nos seus contactos. 3 dias depois, Marco voltou de Chicago com olheiras e sangue na gola da camisa, que tentou esconder debaixo do casaco. Amber viu quando ele parou no berçário, onde ela estava a ler para os gêmeos. Viu e não disse nada. Mas os seus olhos se encontraram num momento de compreensão silenciosa. Ele era perigoso. O seu mundo era violento.
E de alguma forma, apesar de tudo, ela estava a começar a confiar nele. Isso deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, parecia a primeira sensação de segurança real que ela sentia em anos. Absolutamente não, disse Marcos secamente, sem sequer levantar os olhos dos documentos em cima da secretária. Amber ficou parada na porta do escritório dele, segurando a mão de Lily, recusando-se a recuar. Ela foi convidada para o baile de caridade infantil. O nome dela está no convite. Ela vem falando sobre isso há 2 semanas. Não é seguro. A vida não é segura, Sr. Valentino. Mas Lily precisa se sentir normal às vezes. Ela precisa estar perto de outras crianças da sua idade. Papá, por favor, acrescentou Lily, com voz baixa, mas determinada. Quero usar o meu vestido bonito, o azul que a mamã costumava usar. Marcos cerrou os dentes ao ouvir a menção à sua falecida esposa. Ele finalmente ergueu os olhos, o seu olhar passando do rosto esperançoso da filha para o rosto determinado de Amber. E achas que podes mantê-la segura num evento com 300 pessoas? Acho que entre mim, a tua equipa de segurança e o facto de ser na propriedade dos Rothman, com mais segurança do que Fort Knox, a Lily ficará perfeitamente bem. Amber entrou completamente na sala de estar, endireitando-se em toda a sua altura. Mas, mais do que isso, acho que ela merece a oportunidade de ser uma criança de 4 anos que pode dançar, comer biscoitos e sentir-se especial. Não achas? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensão. Os dedos de Marco bateram uma vez na mesa. Um sinal que Amber havia aprendido significava que ele estava a considerar algo que não queria conceder. Você ficará à vista dos meus homens o tempo todo, ele finalmente disse. E eu também estarei presente. Amber piscou, surpresa. Você virá a um evento beneficente infantil? Sou um grande doador. Minha presença era esperada de qualquer maneira. Os olhos dele fixaram-se nos dela com uma intensidade que a fez suster a respiração. Mas agora tenho mais um motivo para estar presente. 3 dias depois, Amber estava em frente ao espelho no seu quarto, tentando não se sentir completamente inadequada. As outras babás chegariam com vestidos de grife. Ela tinha um vestido que talvez servisse. Um vestido simples verde esmeralda que ela usara na formatura da faculdade, agora um pouco fora de moda, mas ainda elegante o suficiente. Uma batida à porta interrompeu a sua espiral de ansiedade. Entrega especial, anunciou Maria, trazendo um saco de roupa e uma caixa grande. Do Sr. Valentino. Os olhos de Amber arregalaram-se. Devia haver algum engano. Não há engano, disse ele, e cito. A senhorita Martinez vai precisar de algo apropriado para o evento. Maria sorriu. Miúda, é melhor dares uma olhadela naquele saco. Com as mãos trêmulas, Amber abriu o zíper da sacola. Dentro havia um vestido que a deixou sem fôlego. Um azul safira profundo que combinava perfeitamente com o tom de pele dela. Com linhas elegantes que eram sofisticadas, sem serem reveladoras. Na caixa havia sapatos combinando, joias simples e um bilhete com a caligrafia característica de Marco. Representa a minha casa esta noite. Vista-se de acordo. MV. Era prático, profissional e absolutamente nada pessoal. Então, por que o coração de Amber acelerou quando ela vestiu o vestido que lhe caía perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para as suas medidas? A expressão da senhora Castelhano quando Amber desceu as escadas valeu cada segundo de desconforto. O rosto da governanta passou de superioridade presunçosa para indignação chocada em um piscar de olhos. Bem, disse ela com sarcasmo, não és cheia de surpresas. Lily suspirou de alegria. Amber, pareces uma princesa. Não exatamente, querida, mas obrigada. Amber alisou o vestido, tentando ignorar o quanto se sentia exposta. Belíssima? A palavra foi dita tão suavemente que Amber quase não ouviu. Ela se virou e viu Marco no topo da escada, e sua respiração simplesmente parou. Ele estava deslumbrante em um smoking preto que enfatizava seu físico poderoso, o cabelo penteado para trás, o lado perigoso dele de alguma forma suavizado e intensificado pelo traje formal. Mas era a maneira como ele a olhava, com uma expressão que não era mais fria ou calculista, mas algo acalorado e quase vulnerável que a deixava com as pernas bambas. Ele desceu as escadas sem tirar os olhos dela. O vestido cai bem, está perfeito. Obrigada. Não precisavas de ter feito isso. Eu precisava. Ele estava perto agora. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia
e ver os reflexos dourados nos seus olhos escuros. Estás com a minha filha. As pessoas vão julgá-la com base na tua aparência. É prático. Era uma explicação razoável, profissional. Então, por que parecia que havia mais alguma coisa que ele não estava a dizer? A viagem até a propriedade dos Rothman foi tensa, cheia de expectativa. Lily conversava animadamente em italiano, e Amber percebeu que Marco as observava pelo espelho retrovisor mais de uma vez, com uma expressão indecifrável. A gala era impressionante, um mar de riqueza e poder que fazia até a mansão de Marco parecer modesta. Mulheres cobertas de diamantes, homens a fazer negócios entre brindes de champanhe e crianças surpreendentemente bem comportadas, apesar da hora avançada. Amber ficou perto de Lily, hiperconsciente dos seguranças posicionados em cada canto e da presença de Marco, que nunca estava longe. Outras amas olhavam para ela com curiosidade e algumas com inveja mal disfarçada. Ela ouvia os sussurros. É a ama do Valentino. Viste como ele olha para ela. Ela deve ser especial. Ignora-as, murmurou Marco, aparecendo ao lado dela com 2 taças de champanhe. Ele entregou-lhe uma, os seus dedos roçando os dela. São pessoas entediadas à procura de fofocas. Não estão erradas em questionar, disse Amber baixinho. Este vestido provavelmente custa mais do que ganhei em 6 meses nos meus empregos anteriores. As pessoas notam coisas assim. Deixa-as notar. Marco cerrou os dentes. Ganhaste esse vestido por fazer os meus filhos felizes, ao cuidar deles como se fossem importantes. Isso vale mais do que dinheiro. Antes que Amber pudesse responder, a voz de uma mulher cortou o momento como uma faca. Marco Valentino, ouvi dizer que você realmente saiu da sua fortaleza para esta festinha. Amber se virou e viu uma mulher impressionante em um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. Seus olhos frios apesar do sorriso. A tensão nos ombros de Marco disse a Amber que este não era um encontro amigável. Victoria, a voz de Marco era monótona. Não sabia que estarias aqui. Papá, certifica-te de que sou convidada para tudo. Os olhos de Victoria deslizaram para Amber com um desprezo mal disfarçado. E quem é esta? Mais uma da tua equipa. A menina Martinez é a ama dos meus filhos. Marco disse com a mão repentinamente pousada na parte inferior das costas de Amber, possessiva e protetora. E ela está sob a minha proteção. Lembre-se disso. O aviso na sua voz era inconfundível. O sorriso de Victoria tornou-se frágil. Claro. Que bom que você se tornou tão apegado à empregada. Tenho certeza de que isso não causará nenhum problema. Ela afastou-se, deixando o coração de Amber a bater forte. Quem era aquela? A filha de Antônio Rick. Ele controla as docas. Temos uma relação comercial desconfortável. A mão de Marco ainda estava nas costas dela e ela achava que ele não tinha percebido. Ela também vem tentando se posicionar como uma potencial esposa há 2 anos. Oh, Amber não sabia ao certo por que essa informação a deixava com o estômago embrulhado. Devo me preocupar? Não com ela. O polegar de Marco moveu-se em um pequeno círculo nas costas dela, causando-lhe arrepios. Mas preciso que tenha cuidado. Este mundo, o meu mundo, não é gentil com as pessoas que se aproximam demasiado de mim. Os seus filhos aproximaram-se de si? Amber apontou. Eles também devem ter cuidado. Isso é diferente. Por quê? Por causa do sangue deles. Amber virou-se para encará-lo completamente, ciente de que estavam a atrair olhares. Senhor Valentino, cuido da Lily e do Noah há 3 meses. Já ouvi chegar a casa com sangue nas roupas. Ouvi as conversas sussurradas. Não sou ingênua sobre quem você é ou o que faz, mas aquelas crianças ali. Ela apontou para o salão de baile onde Lily dançava com outras crianças. Elas precisam que você seja pai primeiro e criminoso depois. E talvez eu precise que você confie que consigo lidar com mais do que você pensa. Marco olhou para ela como se ela fosse um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver. Você deveria ter medo de mim. Talvez, mas não tenho. E Deus a ajude, era verdade. O momento se estendeu entre eles, carregado de algo perigoso e elétrico. Então o caos irrompeu. Tiros, distantes, mas inconfundíveis, ecoaram de algum lugar da propriedade. Imediatamente todo o comportamento de Marco mudou. O homem que a olhava com um desejo conflituoso desapareceu, substituído pelo chefe frio e calculista que ganhou sua reputação. Vá buscar Lily agora. Não pare por nada.
Ele já estava a se mover, sua equipe de segurança se materializando ao seu redor. Leve-a para a sala de pânico, terceira porta à esquerda da entrada principal. Amber não hesitou. Ela correu em direção ao salão de baile, seus saltos batendo freneticamente no mármore. Ela encontrou Lily cercada por outras crianças, confusas com o súbito êxodo de adultos em pânico. Amber! Lily estendeu a mão para ela, e Amber a pegou no colo sem diminuir o passo. Vamos brincar a um jogo, querida. Um jogo silencioso em que vamos ver a que velocidade conseguimos correr. Consegues fazer isso? Lily acenou com a cabeça, enterrando o rosto no pescoço de Amber enquanto se moviam. O coração de Amber batia forte. O vestido restringia os seus movimentos. Mas ela não parou. Ela podia ouvir gritos atrás delas, mais tiros. O caos espalhava-se como fogo. A porta da sala de pânico era de aço reforçado disfarçado de madeira. Amber digitou o código que Marco a fez memorizar na primeira semana, por precaução, e entrou cambaleando com Lily. A sala era pequena, cheia de suprimentos, com monitores mostrando diferentes partes da propriedade. Em uma tela, ela podia ver Marco movendo-se com precisão letal, derrubando homens armados com uma eficiência que deveria tê-la aterrorizado. Em outra, seguranças protegendo hóspedes em fuga. E na terceira, Amber sentiu o sangue gelar. A senhora Castiano, parada num canto, conversando animadamente ao telefone, apontando para a localização da sala de pânico. Meu Deus, sussurrou Amber. Ela disse a elas, onde estamos? Lily choramingou, e Amber se forçou a pensar. O telefone que Marco lhe dera estava na sua bolsa. Ela o tirou com as mãos trêmulas e discou o único número. Ele atendeu na primeira chamada. Amber, a sala de pânico. A senhora Castelhano disse-lhes onde fica. Marco, eles estão a chegar. Uma série de palavrões em italiano, ásperos e furiosos. Tranque a porta interior. Há uma arma na terceira gaveta. Pegue-a. Não sei atirar. Aponte e puxe o gatilho se alguém além de mim passar por essa porta. Entendeu, Marco? Entendeu? A voz dele estava rouca com uma emoção que ela nunca tinha ouvido nele. Puro medo. Sim, estou a ir. Não abra a porta para ninguém, T. Protegaro, eu vou protegê-la. A linha ficou muda. Amber encontrou a arma com as mãos trêmulas, o peso dela estranho e assustador. Ela puxou Lily para o seu colo. As duas se aconchegaram no canto mais distante da porta. Está tudo bem, querida. O seu pai está a chegar. Estamos seguras. Estamos... A maçaneta da porta chocalhou. Em seguida, ouviu-se o som de alguém tentando arrombar a fechadura. Amber levantou a arma com as duas mãos, exatamente como Marco havia instruído, e esperou, rezando para não precisar usá-la, rezando para que Marco chegasse a tempo, rezando para que sua história não terminasse assim. Proteger os filhos de um homem que ela estava a começar a perceber que significava muito mais para ela do que apenas um empregador. A fechadura clicou. A porta começou a abrir. O dedo de Amber apertou o gatilho. Lily pressionou-se contra o seu peito. Ambas prenderam a respiração. Não dispare. Sou eu. Marco irrompeu pela porta, com sangue espalhado pela camisa branca, sem o casaco do smoking, os olhos selvagens até encontrarem ela e Lily em segurança no canto. O alívio que tomou conta do seu rosto era tão profundo que quase parecia dor. Demo, ele sussurrou, atravessando o espaço em duas passadas. Ele caiu de joelhos na frente delas, as mãos estendidas para segurar o rosto de Amber com uma gentileza surpreendente, apesar da violência que ainda vibrava dentro dele. Estás ferida? Alguém tocou em ti? Estamos bem, estamos bem. Amber tremia tanto que mal conseguia falar, mas forçou-se a manter a calma por Lily. O que aconteceu? Quem eram eles? Os homens do Richie. O pai da Victoria decidiu agir durante a gala. Marco cerrou os dentes com raiva. Ele sabia que eu estaria distraído. Ele estava errado. A senhora Castellano. Eu a vi nos monitores. Ela disse a eles onde estávamos. Algo sombrio e perigoso passou pelo rosto de Marco. Eu sei. Ela foi tratada. Amber não perguntou o que isso significava. Ela não tinha a certeza se queria saber. Marco gentilmente tirou Lily dos braços de Amber, verificando a sua filha com as mãos trêmulas. Piccolola disse, Alicuro, agora estás segura. O papai está contigo. Papá, eu estava com medo, sussurrou Lily. Mas a Amber fez tudo ficar bem. Ela abraçou-me e disse que tu virias. Ela estava certa. Os olhos de Marco encontraram os de Amber por cima da cabeça da filha. Eu sempre irei buscar-vos, as duas.
O peso dessas palavras assentou sobre Amber como um cobertor. Não se tratava mais de empregado e empregador. Algo mudou entre eles no momento em que ele lhe deu o telefone, e agora isso se cristalizou em algo que nenhum dos dois podia negar. A viagem de volta para a mansão foi silenciosa, exceto pela respiração suave de Lily, que dormia encostada no peito de Marco. Amber sentou-se à frente deles, ainda vestindo o vestido azul agora amarrotado, observando Marco traçar padrões protetores nas costas da filha. Você salvou a vida dela esta noite, disse Marco finalmente com a voz rouca. Se não a tivesses levado para a sala de pânico, se não me tivesses ligado. Amber interrompeu suavemente. Ela está segura. É tudo o que importa. Não é tudo o que importa. Os olhos de Marco queimavam nos dela. Podias tê-la deixado. Fugir para te salvares. Ninguém a teria culpado. Mas não o fez. Claro que não. Eu amo-a. Amo os dois. As palavras saíram sem pensar. A verdade crua pairava no ar entre eles. A expressão de Marco mudou para algo que Amber não conseguia decifrar. Esse é o problema. O que quer dizer? Não devia amá-los. Devia ser uma cuidadora profissional que faz o seu trabalho e vai para casa no final do dia. Mas tu mudaste-te para cá. Fizeste delas o teu mundo inteiro. Arriscaste a tua vida pela minha filha sem hesitar. Ele inclinou-se para a frente, estendendo a mão livre para segurar a dela. E agora és um alvo. Todos no meu mundo sabem que tu és importante, que és importante para esta família. Isso torna-te vulnerável. Então despede-me. Amber retirou a mão com uma dor a crescer no peito. Manda-me embora. Protege-me, tornando-me irrelevante. Não posso. A admissão pareceu arrancada dele. Não posso mandar-te embora porque eles precisam de ti, porque estão felizes pela primeira vez desde que a mãe deles morreu. Porque quando chego a casa e te ouço a cantar para eles, sai, esta casa já não parece um túmulo, Marco. Porque acordo a pensar em ti. A voz dele baixou para pouco mais que um sussurro. Porque fico do lado de fora da porta do quarto das crianças, só para ouvir a tua voz. Porque ver-te com aquele vestido hoje à noite me fez querer coisas que não tenho o direito de querer. Porque quando pensei que alguém poderia magoar-te, teria queimado toda a propriedade para chegar até ti. Amber prendeu a respiração. Não podes dizer coisas assim. Por que não? É verdade. Porque sou sua funcionária. Porque viemos de mundos diferentes. Porque você é Marco Valentino e eu sou apenas... Não, a voz dele tornou-se aguda. Não te diminuas. És a mulher que me enfrentou naquela primeira entrevista. Que me disse que os meus filhos precisavam mais de amor do que de disciplina. Que segurou a minha filha durante um tiroteio e não se desmoronou. Não és apenas qualquer coisa, Amber Martinez. O carro parou em frente à mansão. Marco carregou Lily cuidadosamente para dentro, enquanto Amber o seguia, com a cabeça a girar. Lá dentro, Noah estava a ser cuidado por Maria, que parecia aliviada por vê-los todos bem. Depois de colocar as duas crianças na cama, Noah, que dormiu durante toda a aprovação, Marco encontrou Amber no quarto dela. Ela tinha vestido um pijama simples, tirado a maquilhagem e soltado os cachos. Parecia jovem, vulnerável e absolutamente linda. Precisamos de conversar, disse ele da porta. Eu sei. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Uma violação da etiqueta que ambos reconheceram e ignoraram. O que aconteceu esta noite muda as coisas. Rich sabe que agora és importante para mim. Outros também vão descobrir. Já não estás segura aqui. O coração de Amber afundou. Então estás a despedir-me. Não, estou a dar-te uma escolha. Marco aproximou-se, a sua presença enchendo a pequena sala de estar. Podes ir embora. Vou arranjar-te um lugar seguro, onde ninguém do meu mundo possa chegar até ti. Vou garantir que a tua avó seja cuidada, que tenhas dinheiro para recomeçar. Estarias livre de tudo isto. Ou podes ficar, mas se ficares, precisas de entender o que isso significa. Significa aceitar completamente a minha proteção. Significa viver no meu mundo, com todos os seus perigos. Significa... Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Significa ela aceitar que farei tudo o que for preciso para mantê-la segura, que você é importante para mim de maneiras que vão além do emprego. Marco, não posso ser sua amante, disse Amber baixinho. Não serei o segredo que você mantém escondido enquanto preserva a sua reputação.
Não estou a pedir que seja minha amante. Ele pegou as mãos dela, seu toque gentil apesar dos calos e cicatrizes. Estou a pedir-te para fazeres parte da minha família, para me deixares proteger-te da mesma forma que protejo a Lily e o Noah. Para deixares que isto, seja lá o que for entre nós, se desenvolva para o que tiver que ser. O teu mundo tentou matar-me esta noite. Eu sei, e vou garantir que isso nunca mais aconteça. Mas preciso que escolhas, Amber. Escolhe confiar em mim ou escolhe ir embora enquanto ainda podes. Amber olhou para as suas mãos unidas. A dele poderosa e marcada, a dela firme. Pensou em Lily e Noah a dormir tranquilamente no fim do corredor, na forma como os olhos de Marcos se suavizavam quando olhava para os filhos, em como se sentia segura na presença deste homem perigoso. Eu escolho ficar, sussurrou ela. Mas, Marcos, se fizermos isto, se deixarmos o que quer que seja entre nós tornar-se real, vamos fazer isto como deve ser. Sem segredos, sem esconderijos. Não terei vergonha de me importar contigo. Nunca pediria isso a ti. Ele levou a mão dela aos lábios, dando um beijo nos nós dos dedos dela, que a fez sentir um choque elétrico. Mas isso significa que agora sou responsável por proteger-te completamente. Entendes o que estás a concordar? Entendo que estou a apaixonar-me por um homem cujo mundo é perigoso. Que amar-te pode ser a coisa mais imprudente que já fiz. Mas também entendo que não posso abandonar os teus filhos e não posso abandonar-te. Amber esticou-se para tocar o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra a palma da sua mão. Então, sim, eu entendo e escolho isso mesmo assim. O controlo de Marco finalmente se quebrou. Ele puxou-a contra si, uma mão enredando-se nos seus cachos enquanto a outra envolvia a sua cintura. Ou és a mulher mais corajosa que já conheci ou a mais tola. Talvez ambas as coisas. Ele riu, um riso verdadeiro que transformou o seu rosto, e então os seus lábios estavam nos dela. O beijo foi tudo o que Amber imaginara e nada para o qual ela estivesse preparada. Exigente e gentil, possessivo e reverente, cheio de semanas de desejo reprimido e da adrenalina após uma experiência de quase morte. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Marco encostou a testa na dela. Não me sentia tão vivo há 3 anos. Eu também não, Amber sorriu, embora pudesse passar sem os tiroteios em galas de caridade. Vou ver o que posso arranjar. A sua expressão ficou séria. Mas, Amber, preciso que saibas uma coisa. A minha vida é violenta, é perigosa. Fiz coisas que tu não podes imaginar. Tomei decisões que me assombram. Se vais fazer parte desta família, verás lados meus que não são gentis nem bondosos. O homem que aconchega as crianças e o homem que dirige um império são a mesma pessoa. Consegues aceitar tudo isso? Amber pensou cuidadosamente na sua resposta. Não preciso que sejas perfeito, Marco. Preciso que sejas honesto. Preciso que protejas os teus filhos e lhes dês o pai que eles merecem. E preciso que me trates como uma parceira igual, não como uma posse. Consegues fazer isso? Posso tentar. Não posso prometer que não serei possessivo. Viste o mundo em que vivo. A possessividade manteve-me vivo, mas posso prometer respeitar a tua força e nunca te diminuir. Então temos um acordo. Eles selaram o acordo com outro beijo, mais lento desta vez, cheio de promessas em vez de desespero. Quando Marco finalmente saiu dos aposentos dela, a decência exigindo que não fossem encontrados juntos, Amber tocou os lábios e sorriu. Ela acabara de concordar em se apaixonar por um chefe da máfia. A avó dela ficaria horrorizada. Mas pela primeira vez desde que a mãe morrera, Amber sentiu que estava exatamente onde pertencia. O que ela não sabia era que, em algum lugar da mansão, demitida e furiosa, a senhora Castellana estava a fazer telefonemas que destruiriam a felicidade deles. E que o maior segredo que Amber guardava, que ela escondera cuidadosamente desde antes mesmo de aceitar este emprego, estava prestes a ser revelado da pior maneira possível. 3 semanas após o baile de gala, a vida na mansão Valentino havia entrado num novo ritmo. Marco reservava tempo para jantares em família. Amber já não se sentia apenas uma funcionária, mas algo mais. Embora tivessem tomado cuidado para manter a sua relação crescente em segredo, Lily e Noah prosperavam. Os seus pesadelos eram menos frequentes, os seus risos mais comuns,
Mas os segredos têm uma maneira de vir à tona nos piores momentos possíveis. Amber estava no berçário a ler para os gêmeos quando o seu telemóvel antigo, não aquele que Marco lhe dera, vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O seu sangue gelou ao ler a mensagem. O senhor Valentino sabe sobre o bebê Elijah? Sobre o filho que abandonou? Que tipo de mãe é você? Que tipo de ama? As suas mãos começaram a tremer tanto que quase deixou cair o livro. Amber? Lily tocou-lhe no braço, preocupada. Está doente? Estou bem, querida. Vamos terminar este capítulo. Mas a mente de Amber estava a girar, o pânico a apertar-lhe a garganta. Elijah, o seu filho, o seu segredo. Ela tinha 17 anos quando engravidou do namorado do colégio, que desapareceu assim que descobriu. Muito jovem, muito pobre, muito assustada. A sua avó ajudou-a durante a gravidez. Mas quando Elijah nasceu prematuro, com complicações de saúde que exigiam cuidados caros, Amber tomou a decisão mais agonizante da sua vida. Ela escolheu a adoção, uma adoção aberta com um casal rico que poderia dar a Elijah tudo o que ela não podia. Cuidados médicos, estabilidade, oportunidades. Ela podia vê-lo 2 vezes por ano, receber fotos e notícias. Ele tinha agora 6 anos, estava saudável e feliz, e era amado por pais que podiam proporcionar-lhe o que ela não podia. Mas ela nunca contou a Marco. Como poderia? Olá, sou a ama dos seus filhos. A propósito, eu desisti do meu próprio filho. Soava como uma traição até aos seus próprios ouvidos. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos na cama, Amber encontrou Marco no seu escritório. Ele olhou para cima com um sorriso que fez o seu coração doer. Olá, eu estava a ir procurar-te. Achei que poderíamos... Ele parou ao ver a sua expressão. O que se passa? Preciso de te contar uma coisa. E vais odiar-me por não ter contado antes. Todo o comportamento de Marco mudou. O calor foi substituído por um cálculo frio. Senta-te. Amber permaneceu de pé. Se ela ia fazer isso, faria com a dignidade que ainda lhe restava. Antes de me candidatar a este emprego, antes mesmo de saber quem tu eras, eu tinha um filho. O nome dele é Elijah. Ele tem 6 anos. Eu o dei para a adoção quando ele nasceu porque não podia lhe dar a vida que ele merecia. O silêncio era ensurdecedor. O rosto de Marco ficou completamente inexpressivo. A expressão que Amber conhecia significava que ele estava a processar algo que o enfurecia. Tens um filho? Sim, um filho que deste para a adoção. As palavras eram como facadas. Um filho que eu amava o suficiente para lhe dar uma vida melhor do que eu poderia proporcionar aos 17 anos. Corrigiu Amber, com a voz trêmula. Um filho que tem pais que podem pagar os seus cuidados médicos e dar-lhe oportunidades que eu nunca tive. Um filho que ainda vejo 2 vezes por ano, de acordo com o contrato de adoção. Marco levantou-se com movimentos controlados de uma forma que era mais assustadora do que a raiva. E não achaste que essa informação era relevante quando te candidataste para cuidar dos meus filhos? Terias me contratado se eu te tivesse contado? Uma mãe adolescente que abandonou o seu filho? Ou terias assumido que eu era incapaz de criar laços afetivos, de cuidar verdadeiramente? Eu teria respeitado a sua honestidade. A voz dele era gelada. Em vez disso, mentiu-me durante 4 meses, morando na minha casa, cuidando dos meus filhos, deixando-me fazer isso. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Você ia me contar algum dia? Eu queria. Tentei encontrar o momento certo, mas nunca houve um. E então nós... Amber gesticulou entre eles. Seja lá o que for isso entre nós, tornou-se real. E eu estava apavorada que você olhasse para mim exatamente como está olhando agora, como se eu fosse algo vergonhoso. Não estou olhando para você como se fosse vergonhosa. Estou olhando para você como alguém que escondeu um grande segredo de mim enquanto eu me apaixonava por você. As palavras ficaram no ar. Marco parecia chocado por tê-las dito. Amber sentiu lágrimas queimando atrás dos olhos. Não estás a falar a sério. Não me digas o que estou a falar a sério. Marco aproximou-se e Amber podia ver a guerra nos seus olhos. Fúria, mágoa e algo mais profundo. Tenho inimigos que matariam para ter uma vantagem sobre mim. Uma filha secreta é exatamente o tipo de vantagem que eles usariam. E tu, a mulher a quem confiei os meus filhos com todo o meu coração, escondeste isso de mim? Desculpa. Desculpa não te protege quando alguém como a senhora Castellano descobre
e usa isso contra nós. Desculpa. Ele parou, estreitando os olhos. Como isso veio à tona hoje? Amber pegou o telemóvel e mostrou a mensagem para ele. A expressão de Marco ficou assassina. Ela sabe. Provavelmente descobriu isso no teu passado de alguma forma. E agora ela vai usar isso. Ele pegou o próprio telemóvel e começou a enviar mensagens rapidamente. Estou a pedir à minha equipa de segurança para rastrear este número. Mas Amber, é exatamente por isso que eu precisava que confiaste em mim para tudo. Cada segredo é uma arma no meu mundo. Eu sei disso agora. Mas Marco, preciso que compreendas. Abandonar o Elijah foi a coisa mais difícil que já fiz. Amá-lo significava deixá-lo ir. Eu visito-o, envio presentes, recebo notícias. Mas não sou a mãe dele. A Sarah e o James são os pais dele. Sou apenas a mulher que lhe deu à luz. A voz dela quebrou. E todos os dias me pergunto se fiz a escolha certa. Se ele um dia me odiará por não o ter ficado com ele, se sou uma covarde ou uma boa mãe, ou ambos. A postura rígida de Marco suavizou-se ligeiramente. Ele sabe sobre ti, contaram-lhe sobre mim, que eu era muito jovem e o amava muito, que eu queria que ele tivesse a melhor vida possível. Ele chama-me de Sra. Amber quando o visitamos. As lágrimas começaram a cair, e Amber não tentou impedi-las. Ele é feliz, Marco. Ele é saudável, amado e feliz. É isso que importa. E vê-lo com a sua família adotiva não te mata. Mata-te todas as vezes, mas a felicidade dele é mais importante do que a minha dor. Marco ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando finalmente falou, a sua voz estava mais suave, mas ainda com um tom de mágoa. Eu entendo por que fizeste essa escolha, mas não entendo por que não confiaste em mim o suficiente para me contar. Porque eu tinha medo que me visses como alguém quebrada. Como alguém que não poderia amar os teus filhos adequadamente porque não fiquei com o meu. Não é assim que o amor funciona, Amber. O amor não é... Ele parou, balançando a cabeça. Preciso de tempo para pensar sobre isso, para entender o que isso significa. Significa que estou despedido? Não, significa que preciso de entender o fato de que a mulher que amo tem um filho que eu não conhecia. Que existe um menino de 6 anos por aí que é biologicamente seu. Que alguém no meu mundo sabe desse segredo e com certeza vai usá-lo como vantagem. O que fazemos? Nós protegê-lo. A voz de Marco ficou dura, determinada. Independentemente do que mais exista entre nós, vamos garantir que Elijah e a sua família adotiva fiquem em segurança. Vou designar uma equipa de segurança para eles discretamente e vamos descobrir quem enviou aquela mensagem e neutralizar a ameaça. Marco, não pode simplesmente, eu posso e vou fazer isso. Tu fazes parte da minha família agora, quer queiras, quer não. Isso faz do Elijah também parte da família, mesmo que ele não saiba. Ninguém ameaça na minha família. A declaração possessiva deveria ter assustado a Amber. Em vez disso, fez com que ela o amasse ainda mais. Desculpa por não ter contado antes. Desculpa por ter feito com que sentisses que não podias. Marco puxou-a para os seus braços e Amber sentiu a tensão desaparecer de ambos. Mas sem mais segredos, está bem? Se vamos fazer isto, se estamos a construir algo real, preciso saber tudo. O bom, o mal, o complicado. Sem mais segredos, Amber prometeu. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela se perguntou se havia segredos de Marco que ela ainda não sabia. Segredos que poderiam ser muito mais sombrios do que uma criança adotada. 2 dias depois, o corpo da Sra. Castano foi encontrado no rio Hudson, considerado um aparente suicídio. Amber nunca perguntou se Marco era o responsável. Algumas perguntas eram melhores não fazer. Mas quando ela visitou Elijah na semana seguinte, com a discreta equipa de segurança de Marco, observando à distância, e viu seu filho feliz e saudável com seus pais verdadeiros, ela soube que tinha feito aí a escolha certa, tanto em deixá-lo ir quanto em confiar a verdade a Marco. Sarah e James, os pais adotivos de Elijah, notaram algo diferente em Amber naquela visita. Pareces mais leve, comentou Sarah enquanto Elijah brincava no quintal. Como se um peso tivesse sido tirado de cima de ti. Contei a alguém sobre Elijah, admitiu Amber. Alguém importante, e ele não me julgou. Ele entendeu. Isso é maravilhoso, Amber. Tu mereces alguém que te veja como tu realmente és. Forte, amorosa e corajosa. Amber observou Elijah rir enquanto corria atrás de Bubbles e sorriu. Sim, acho que encontrei isso.
No caminho de volta para a mansão, o telemóvel de Amber vibrou com uma mensagem de Marco. Como foi a visita? Boa. Ele é perfeito. Obrigada por compreender. Sempre. Volta para casa em segurança. Estamos a fazer biscoitos com os gêmeos. Noah diz que prometeste ensinar-lhe a decorar. Bum! A palavra envolveu Amber como um cobertor quente. A mansão Valentino tinha se tornado um lar como nenhum outro lugar jamais tinha sido. Mas a paz deles estava prestes a ser destruída mais uma vez, porque a senhora Castellaniano não estava a trabalhar sozinha. E as pessoas a quem ela passava informações eram muito mais perigosas do que qualquer um imaginava. 8 meses depois, Amber estava na porta do quarto dos gêmeos, observando Marco ler uma história para eles em italiano, enquanto eles se aconchegavam nele. A cena era tão doméstica, tão pacífica, que era difícil lembrar-se da violência e do caos que marcaram os primeiros meses juntos. Após a morte da senhora Castellano, os seus cúmplices foram rapidamente eliminados. Antônio Reich foi destituído do poder. Amber não pediu detalhes, e Victoria Ricci sabiamente mudou-se para a Europa. Os funcionários da casa foram substituídos por pessoas leais a Marco, pessoas que tratavam Amber com respeito, em vez de desprezo. Mas, mais do que as mudanças externas, as internas eram as mais importantes. Marco a pediu em casamento há 3 meses, não com um grande gesto, mas discretamente no jardim, enquanto Lily e Noah brincavam por perto. Case comigo, disse ele simplesmente. Não porque quero possuí-la, mas porque quero construir uma vida com você. Porque você me ensinou que força não tem a ver com controle, tem a ver com confiança. Amber disse sim, é claro. Eles se casaram em uma pequena cerimônia com apenas os gêmeos e a avó de Amber, que chorou lágrimas de alegria, apesar de seus medos iniciais sobre o mundo de Marco. Agora, Amber usava o anel de Marco e o seu nome, e nunca tinha sido tão feliz. Amber, chamou Lily, ao vê-la na porta. Vem ler conosco. Ela juntou-se a eles na cama, aconchegando-se debaixo do braço de Marco, enquanto Noah subia para o seu colo. Esta família complicada, imperfeita e linda era tudo o que ela nunca soube que precisava. Tenho novidades, disse Amber suavemente quando a história terminou e os gêmeos estavam sonolentos. O braço de Marco apertou-a com mais força. Boas ou más notícias? Boas notícias. Notícias muito boas. Ela pegou na mão dele e colocou-a sobre a sua barriga ainda lisa. Vai ser pai novamente. A expressão no rosto de Marco era algo que ela guardaria para sempre. Choque, alegria e uma vulnerabilidade que ele raramente demonstrava. Tens a certeza? Fiz 3 testes. Tenho a certeza de que vamos ter um bebê, Lily perguntou, de repente, sem sonolência alguma. Vais ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, confirmou Amber. Os gêmeos aplaudiram e Marco puxou Amber para mais perto, dando-lhe um beijo na têmpora. Obrigado, sussurrou ele. Por tudo. Por amar os meus filhos, por me dares uma segunda oportunidade de ser feliz, por escolheres esta vida, mesmo quando era assustadora. Obrigada por me veres, respondeu Amber, por ver além do meu passado e valorizar o que eu poderia me tornar. Naquela noite, depois que os gêmeos finalmente adormeceram e ela e Marco se deitaram juntos no quarto, Amber refletiu sobre a jornada que a trouxe até ali. De uma menina do Bronx sem nada em seu nome, a uma mulher parada no hall de uma mansão prestes a ser demitida, a uma esposa e futura mãe construindo uma vida que ela nunca imaginou ser possível. Ela pensou em Elijah, que veria no mês seguinte para o seu 7º aniversário. Sarah e James agora sabiam sobre Marco, sabiam que Elijah tinha um meio-irmão biológico a caminho e tinham sido solidários e gentis. Elijah estava animado para ser irmão mais velho à sua maneira. Ela pensou em Lily e Noah, que não tinham mais pesadelos, que riam livremente e se sentiam seguros no seu mundo. E pensou em Marco, o complicado, perigoso e amoroso Marco, que lhe ensinou que, às vezes, o amor mais inesperado era o mais real. Em que estás a pensar? Perguntou Marco, traçando padrões preguiçosos no braço dela com os dedos. Estou a pensar naquela primeira entrevista, admitiu Amber. Quando te disse que os teus filhos precisavam de alguém que compreendesse que o amor é mais importante do que a perfeição. Não fazia ideia de que estava a descrever o que eu também precisava. Estávamos ambos perdidos, disse Marco suavemente. Tu encontraste-nos e, de alguma forma, nós encontramo-nos. Alguma vez te arrependeste de ter escolhido alguém como eu? Nunca.
Ele virou-se para ela, os seus olhos escuros e intensos ao luar. És a pessoa mais corajosa que conheço, Amber Valentino. Entraste num mundo que deveria ter te destruído e não te limitaste a sobreviver. Transformaste-o, transformaste-me. Ela beijou-o então, colocando tudo o que sentia naquele beijo. Gratidão, amor e esperança pelo futuro deles. Fora da janela, as luzes da cidade cintilavam e, em algum lugar daquela vasta expansão urbana, outras histórias se desenrolavam. Outras pessoas estavam a arriscar, a fazer escolhas, a encontrar amores inesperados. Mas esta história, a história de uma rapariga do Bronx e de um chefe da máfia de Long Island, de gêmeos que precisavam de amor e de uma mulher corajosa o suficiente para lhes dar, esta história tinha encontrado o seu final feliz. Não um final perfeito, porque o mundo deles nunca seria completamente seguro ou simples, mas um final real, onde o amor triunfou sobre o medo, onde a família foi construída por escolha e não apenas por laços de sangue, e onde uma mulher que antes ouvira que não pertencia àquele lugar, encontrou o seu lugar. E enquanto Amber adormecia nos braços do marido, com a mão pousada na nova vida que crescia dentro dela, sabia com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa naquele dia em que se recusou a recuar no escritório de Marco Valentino. Ela escolheu ficar, lutar, amar, e o amor a escolheu de volta. Esta história chegou ao fim. Se ela tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like e partilhe-a com alguém que também gosta de histórias emocionantes. Novas histórias estão a caminho. Até a próxima.